Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia, que é um programa de catequese, de história da igreja, um programa que a gente discute algum assunto relacionado à doutrina da fé católica. Quero desejar a todos um feliz ano novo, né? Estamos começando mais um ano novo pela graça de Deus, na graça de Deus. Se Deus quiser, um ano cheio de bênçãos para todos nós. Se Deus quiser, todos nós teremos um grande ano. Agora, para começar bem esse ano, é claro, a igreja apresenta um grande exemplo, Nossa Senhora. Hoje, a festa litúrgica é a festa da Mãe de Deus, que em grego significa Theotokos. Este é o assunto do programa Eclésia de hoje. Vamos entender um pouco mais sobre esse primeiro dogma de fé relacionado a Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus, ou em grego, Theotokos. Muita coisa bacana, a gente vai aprender sobre isso. Mas para dar destaque e já ter logo de cara, no início do programa, uma explicação interessante sobre isso, quero recorrer aqui ao Padre Guido, que está aqui ao lado aqui de uma imagem aqui na nossa tela, uma imagem, um ícone de Nossa Senhora Theotokos, né, Padre Guido? Primeiramente, boa noite, Padre Guido. Boa noite e feliz ano novo também para você, Eric. Prezados amigos, meu grande abraço fraterno, desejando de antemão um ano repleto de muitas bênçãos de Deus, de maior conhecimento da doutrina cristã e de muita paz no coração. Ô Padre Guido, a gente está diante aqui de uma imagem aqui na nossa tela, justamente Nossa Senhora Theotokos, Virgem Maria, Mãe de Deus. Eu queria que o senhor fizesse uma explicação para a gente logo de cara, porque sempre que a gente vê um ícone como esse, que é um ícone oriental, um ícone de tradição bizantina, queria que o senhor explicasse para a gente, Padre Guido, essas letras que aparecem aqui em grego, o que significa, Padre Guido? Olha, lá temos uma letra, parece uma M e um P, né? Certo. E o P na língua grega é R, é Mater. Mater significa genitora, mãe. Certo. E à direita temos Teu, que significa... Essa parte aqui o senhor está falando, né, Padre Guido? De Deus. Então, mãe de Deus. Então, aqui significa... Mater, mãe ou genitora. Certo. Né? Mãe de Deus. Que é a mesma coisa que Theotokos? A mesma coisa de Theotokos. Certo. Isto é Maria, genitora e mãe de Deus. Esse tipo de ícone é um ícone comum de tradição oriental, especialmente bizantina. Sim. Uma tradição muito antiga, que num período em que as esculturas não eram ainda tão comuns nas igrejas, esse tipo de ícone, ou seja, é muito antigo. Isso aqui é, claro, uma representação aqui na nossa tela. Então, em cima significa Mãe de Deus. Mãe de Deus. E essas pequenas letrinhas aqui, Padre Guido, Certo. ao lado de Nossa Senhora? É a primeira e última letra de duas palavras. Certo. Jesus Christos. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É bastante comum na iconografia bizantina Certo. colocar as letras iniciais e terminais das palavras, certo? Portanto, nós temos a imagem de Nossa Senhora Mãe de Deus, certo. E o pequenino que está aí, está escrito que é Jesus Christos, isso é Jesus Cristo. Sim. Letra ICXC, Sim, que significa? Jesus Cristo. Às vezes a gente vê outras letras aqui embaixo. Sim. A gente vê outras letras aqui embaixo. A letra N de Nike, que significa vitorioso. Jesus Cristo vencerá. Vencerá, e vitorioso sobre toda forma de mal que pode existir, né? E, mais ainda, é bom explicar, não é aula de grego, né? Mas até os primeiros cristãos usavam na iconografia alguns símbolos para exatamente identificar a pessoa de Jesus. Usavam um desenho de um peixe, porque a palavra peixe, em língua grega, se diz ictus. Ictus. E, analisando letra por letra, eles formaram esta frase em grego: Jesus Christos Teu Ios Soter. Em português, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Muito bem, bacana. Já de início a gente aprendeu um monte de coisa legal aqui com o Padre Guido. A gente vai para um primeiro intervalo, mas o assunto do programa de hoje tem tudo a ver com a imagem que é aqui representada. Exato. Nossa Senhora Mãe de Deus, né, Padre Guido? Inclusive, o Concílio de Éfeso, que definiu Nossa Senhora Mãe de Deus, formulou oficialmente a oração da Ave Maria. Mas espera aí, Padre Guido, vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, vou pedir para o senhor repetir essa história com calma, certinho. Certo. No próximo bloco a gente voltar na nossa bancada. Pode ser assim? Muito bem, que vamos aprender um pouquinho hoje, porque estamos diante de um dos mais belos capítulos da história da vida cristã. Tá certo, Padre Guido, a gente vai para o intervalo, não sai daí. A gente volta já já.
Estamos de volta com o programa Eclésia, então, um feliz ano novo para todos os nossos amigos telespectadores. E como combinamos, falaremos nesse programa sobre Nossa Senhora Mãe de Deus, a Virgem Theotokos. Agora há pouco, na abertura do nosso programa, ali diante da nossa tela, mostramos então aquele ícone de Nossa Senhora, a Virgem Theotokos, um ícone bizantino. O Padre Guido já explicou, quase que deu uma aula de grego ali para a gente entender o que está escrito lá naquele ícone. Lembrar que quando a gente diz respeito a um ícone, nós não usamos a expressão pintar, nós não usamos o verbo pintar. Um ícone bizantino, a gente usa a expressão escrever. O artista escreve um ícone, não pinta, pois ele é cheio de significados, orações, é quase que uma experiência mística mesmo produzir um ícone, isso é belíssimo. E é tão rico e a tradição nos apresenta até hoje esse ícone de Nossa Senhora Virgem Mãe de Deus, ou seja, Theotokos. Padre Guido, na semana passada, quando a gente conversava aqui sobre alguns assuntos relacionados ao Natal, nós já falamos isso, mas eu queria que o senhor repetisse. Sim. A festa litúrgica de hoje é Nossa Senhora Virgem Mãe de Deus, que é um dia de preceito, né, Padre Guido? Sim. Um dia que temos que ir à missa. Exato, não somente porque é domingo, né? Certo. Mas mesmo que fosse durante a semana, é dia de preceito, dia santo de guarda. Certo. E vamos prestar a nossa homenagem a Deus com a nossa participação ativa à Santa Missa. Sim. Agora, essa festa que a gente comemora no dia de hoje, a Virgem Maria, Virgem Mãe de Deus, nem sempre na história da igreja estava justamente nesse dia que a gente se comemorava, né? Já teve outra festa nesse período? Sim, teve a festa da circuncisão de Jesus. Isto é, o que aconteceu, cronologicamente falando, com Jesus com 8 dias de vida. Um costume que existe até hoje na religião judaica, certo, quando o menino é submetido à circuncisão. Esta solenidade, que permanece sempre na história, não é, digamos assim, colocada de lado, mas o Santo Padre, o Papa, o saudoso Papa Paulo VI, fez questão de consagrar o ano novo, no dia 1º de janeiro, aos cuidados de Maria, Mãe de Deus. Por isso. Muito bem. Então, Virgem Theotokos, a Mãe de Deus, é uma festa litúrgica importantíssima. É legal abrir o ano com uma festa mariana, com Nossa Senhora, ainda mais sendo um dia de preceito, um dia santo. Agora, Padre Guido, uma catequese que o senhor sempre lembra aqui pra gente, existem 4 dogmas marianos, 4 verdades de fé que a Igreja proclamou sobre Nossa Senhora. Theotokos é o primeiro. Sim. É o primeiro deles, o mais antigo. Queria que o senhor explicasse um pouco o contexto que esse dogma foi proclamado. E eu queria também fazer uma pergunta já nesse bloco aqui para o senhor, para já ficar bem claro. Quando a igreja proclama um dogma relacionado a Nossa Senhora, também ela quis atingir a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque no início da igreja parece que tinha um certo problema em entender se Jesus era realmente Deus e de que maneira ele era Deus, não era? Explica todo esse contexto para a gente. Não somente a respeito deste tema, como também a respeito da pessoa de Nossa Senhora. Certo. Se Maria foi um instrumento, digamos assim, passivo que Deus usou para operar a redenção, ou se ela deu uma resposta ativa, como depois ficou bem definido, né? Mesmo que nasceram as primeiras heresias, os vários encontros dos bispos, como sobretudo o Concílio de Trento, chegou a definir a primeira grande verdade de Maria. Veja o que aconteceu. Acho que o senhor se enganou. Concílio de Trento, não. Concílio de Éfeso. Desculpa a palavra. Concílio de Trento, século XVI. Exato. Éfeso 431, Padre Guido? 400... No ano 431. Concílio de Éfeso, isso? De Éfeso. Isto é, qual foi a postura de Nossa Senhora diante do mistério da redenção? Maria se colocou como verdadeira e humilde servidora diante do projeto de Deus. Por isso, ela aceitou de tornar-se a mãe do Salvador. O que aconteceu no corpo dela não foi obra de nenhum homem. Certo. Foi uma intervenção direta do Divino Espírito Santo. Esta frase que estou dizendo foi já anunciada pelo arcanjo, né? E o Espírito Santo vai te cobrir com sua sombra. Portanto, Maria, dizendo o seu sim, aceitou de tornar-se a mãe de Jesus. Agora, por que mãe de Deus? Não devemos interpretar esta frase, Eric, como se Maria tivesse gerado a Deus. Isso é impossível, né? Claro. Mas Maria gerou a Jesus na natureza humana.
E Jesus é Deus. Portanto, Maria foi chamada de Mãe de Deus, Theotokos, genitora de Deus. Né? E naquela oportunidade, os bispos lá no concílio de Éfeso, os bispos acharam por bem apresentar ao povo do mundo inteiro uma belíssima invocação, uma oração que nós aprendemos desde criança, a oração da Ave Maria, na qual primeiro nós pronunciamos as palavras do arcanjo, Ave Maria, cheia de graça. Depois pronunciamos a palavra de Isabel, bendita és tu entre as mulheres. E depois, Santa Maria, Mãe de Deus. Mater tu Theou, em grego, Mãe de Deus. Isto é, Maria é chamada e invocada nesta belíssima oração para que esteja ao nosso lado em cada momento, especialmente na hora mais difícil, que é a hora da nossa morte. Quer dizer, então, Padre Guido, que é correto afirmar que no concílio de Éfeso, foi lá que foi, vamos dizer assim, terminada a oração da Ave Maria? Foi lá que foi concluída a oração da Ave Maria? É completada, exato. Certo. Inclusive, esta frase, a Ave Maria era... Na segunda parte dizia, Santa Maria, rogai por nós pecadores. Mãe de Deus foi acrescentada exatamente aí. Certo. Né? E até hoje é uma das mais belas orações que nós aprendemos desde crianças. Né? Maria, portanto, Mãe de Deus. Não gerou Deus na sua divindade, mas gerou Jesus na sua natureza humana. Portanto, Jesus, que é Deus, reconhece que Maria é a Mãe de Deus. Né? No fundo, Padre Guido, o que os bispos naquele concílio de Éfeso queriam afirmar é que, sendo Jesus Deus, não tem como dividir ou separar ele da pessoa humana, é isso? Exato. É daí que nasceu também a definição da identidade de Jesus, na sua personalidade divina em duas naturezas. Certo. Não esqueçamos que no primeiro século não foi fácil, até para a Igreja, chegar a determinadas definições dogmáticas e teológicas. Certo. Porque havia, por exemplo, aquele homem que lançou a heresia, o arianismo do Ário, que falava, olha, Jesus, duas personalidades e duas naturezas, não? Outro dizia exatamente o contrário, né? Que até a natureza de Jesus era só divina e não humana. E, pelo contrário, a doutrina ensinou que em Jesus, repito, há uma personalidade que é divina em duas naturezas. Mas esse tipo de discussão já estava presente até no Concílio de Nicéia, já, né, Padre Guido? Que foi no ano 325. Essa questão para saber se Jesus era 100% Deus, se a natureza divina era maior que a natureza humana, se na verdade ele não era um homem como outro qualquer. Sim. Enfim, essa discussão estava presente. Sim. E não foi fácil, foi um tempo difícil, não foi fácil, exato. Por isso da importância da reunião bastante frequente dos bispos da época. Reunidos, inclusive, até com o Santo Padre, o Papa da época, certo. Porque se tratava, minha gente, de apresentar a doutrina. Não é uma crítica que nós queremos fazer no dia de hoje. Certo. Mas olha só o que está acontecendo hoje. Uma verdadeira proliferação de igrejas com títulos, com nomes muito bonitos, mas onde não tem uma comunhão de vida diante das definições dogmáticas e doutrinais. E nós lamentamos que isso esteja continuamente acontecendo, porque Jesus não criou igrejas paralelas. Certo. Por isso, quanto mais nós estamos unidos ao magistério da igreja, como falávamos na semana passada, mais estaremos em sintonia com a verdadeira igreja fundada por Jesus. Interessante, né, Padre Guido? Não foi à toa, né, que Jesus pensou em dar uma certa liderança a um apóstolo, no caso São Pedro, e que desse, vamos dizer assim, a primazia, né, desse grupo, dessa igreja, para ele, para que em momentos como esse, por exemplo, o Papa tivesse condição de governar e ser uma palavra ali de referência para os outros bispos, para que a gente tivesse, como desde o início da igreja até hoje, um único credo, né, uma única maneira de a gente enxergar e entender as dificuldades de fé e ter essa ação do Espírito Santo agindo sobre
esse Papa e os bispos, né, Padre Guido? Perfeito. Inclusive, o que nós podemos notar que todas as religiões cristãs, mesmo não católicas, né, pregam o bem, fazem de tudo para que o bem seja conhecido, etc. Agora, diante da doutrina, não pode haver divergência, porque não existe nenhum caminho, repito, paralelo. Daqui a importância de ter muita humildade, inclusive, capacidade de aprender a catequese, ensinar com sabedoria, com total segurança, para que não haja nenhuma distorção diante dos pontos doutrinais. Estamos falando de Nossa Senhora. Há gente até hoje que considera Nossa Senhora um instrumento passivo, não ativo da redenção. Por isso, coloca determinados limites que Nossa Senhora, na verdade, não tem. Certo. Hoje, lamentamos que isso aconteça, mas façamos de tudo, minha gente, para venerar como ela merece, né? Nossa Senhora, que nos deu Jesus e que cuida também de cada um de nós, para que possamos experimentar a beleza de ter a proteção desta mãe, né, divina e humana, que nunca abandona os seus filhos. Então, Padre Guido, é correto dizer, quando a gente pensa nesse título, Nossa Senhora Theotokos, Mãe de Deus, que a igreja está afirmando também indiretamente, na pessoa de Nossa Senhora, que Jesus é 100% Deus, 100% homem, e que essas coisas não têm como se dividir e nem se misturar. Está aí, 100% Deus, 100% homem. Isso está certo, né, Padre Guido? Perfeito, exatamente. Aliás, exatamente pelo fato que Jesus aceitou a sua natureza humana, é 100% como nós. Certo. Lembramos, né, menos o pecado, né? E devido à sua dignidade, Jesus não experimentou de forma natural, ao passo que também Nossa Senhora, de forma, porém, sobrenatural, por um privilégio especial, pelo fato que no corpo de Maria se formaria o corpo de Jesus, ela foi preservada da mancha do pecado original. Já estamos falando de outro dogma mariano, que no mês de dezembro a gente lembrou dele, né, Padre Guido? No dia 8. A Igreja não pode absolutamente deixar de lado estas considerações e anunciou, inclusive em 2000 anos, 4 dogmas de fé a respeito de Nossa Senhora e talvez brevemente, Eric, teremos um 5º dogma também, né? Vamos ver se a nossa geração vai ver isso, né, Padre Guido? Vamos ver. Mas não custa nada, relembra quais são os 4 dogmas de fé relacionados a Nossa Senhora. Certo, o dogma de Maria Theotokos, Maria Mãe de Deus, no ano 431, no Concílio de Éfeso. Depois, no ano 639, o Concílio Romano definiu a virgindade de Maria, que Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto de Jesus, certo, e não teve outros filhos. Passando vários séculos, chegamos ao ano 1854, quando o saudoso Papa, que hoje é beato, Pio IX, proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria, certo, que nós comemoramos há 3 semanas atrás, né? No dia 8 de dezembro. E o saudoso Papa Pio XII, no ano 1950, proclamou a 4ª grande verdade de fé. Isto é, Maria, não tendo nunca pecado, não mereceu experimentar a consequência do pecado, que é a morte. Portanto, ao término da sua caminhada terrena, estimada em mais ou menos 72 anos, Maria foi elevada para o céu com a sua alma e com o seu corpo glorioso. É o dogma da gloriosa assunção à glória celeste de Maria em corpo e alma. Muito bem. O primeiro dogma relacionado a Nossa Senhora que a gente está conversando, que é o tema do programa de hoje, que é a festa litúrgica que vivemos na igreja hoje, Maria, Mãe de Deus, Theotokos, em grego, como a gente disse agora há pouco, ela colocou, não vou dizer que colocou um ponto final numa discussão, pois essa discussão já tinha encerrado, né? Já tinha passado outros concílios, já tinha encerrado. Jesus já tinha, a doutrina católica estava bem claro, né? Jesus 100% Deus, 100% homem. 2 naturezas em uma só pessoa, não é isso, Padre Guido? Exato. Então, essa discussão já estava encerrada. O que os bispos fizeram foi também, na pessoa da Virgem Maria, deixar isso claro. Ela é a mãe de Deus porque é indivisível a parte humana da parte divina do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa.
A segunda coisa que eu queria dizer, Padre Guido, é que a gente percebe na história da igreja que algumas pessoas parece que não admitem quando um concílio bate o martelo em uma verdade de fé, por exemplo, porque a gente ouve falar dos monofisistas, que foram algumas pessoas que continuaram afirmando que Jesus não era 100% Deus, 100% homem, inclusive foram até violentos, queriam defender o ponto de vista deles com violência. Isso aconteceu mesmo, Padre Guido? Sim, e não foi a única vez, inclusive, que aconteceu. Aliás, é bom também acrescentar, lamentamos dizer isso, que toda vez que há um documento oficial também da Igreja, por exemplo, até na canonização de um santo, no Concílio de Trento, a Igreja definiu os livros da Bíblia, houve alguém que não compartilhou a decisão oficial do magistério da Igreja e acabou criando um caminho paralelo. Né? E lamentamos que isso aconteceu também já naquela época. E, portanto, chegamos a uma conclusão, que Maria, para eles, sim, tem uma importância na vida da redenção, mas foi como um instrumento passivo. E nós, pelo contrário, admitimos que ela deu a sua resposta, a sua adesão total. Portanto, Maria colaborou ativamente ao mistério da redenção, né, e se colocou ao serviço de Deus. E quanto às definições a respeito da natureza de Jesus e da personalidade de Jesus, admitimos oficialmente, porque é doutrina da Igreja, que Jesus é pessoa divina que se manifesta em duas naturezas. Né? Os monofisistas e outras também nasceram, inclusive, religiões paralelas que admitiam que a pessoa de Jesus era, digamos assim, simbólica, não era Deus, olha só. E até hoje temos algumas falsas doutrinas cristãs, que nós chamamos inclusive de seitas, que ainda continuam. Por exemplo, pegamos os nossos irmãos, os mormons. Para eles, Jesus foi um grande homem, um grande santo, um verdadeiro profeta, mas não é Deus, olha lá. Entendi. Retiram exatamente a divindade. E a consequência é gravíssima, porque não admitindo a divindade na pessoa de Jesus, tudo o que acontece dentro destas igrejas é nulo. Certo. Porque é contra o ponto fundamental da expressão da nossa fé. Ou seja, naquela época ou hoje, não aceitando as verdades de fé que a igreja deixa bem claro que é uma verdade de fé, é heresia. Né, heresia, exato. Inclusive, não se chama mais né, de religião cristã ou pseudo-cristã, mas de seita. Entendi. Porque atinge exatamente o ponto do dogma da igreja. Ô, Padre Guido, voltando aqui à questão da história relacionada diretamente à Virgem Maria, Jesus na cruz, né, entrega, vamos dizer assim, Nossa Senhora ao apóstolo João. Sim. Quando ele diz, né, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Sim. Eles continuaram nessa relação mãe e filho depois do episódio da cruz? Olha, muito bela essa sua pergunta. Sabemos, está escrito no Evangelho primeiro, que João levou consigo Nossa Senhora, considerando-a como verdadeira mãe, certo? E o lugar de evangelização que João escolheu foi a atual Turquia, exatamente Éfeso. Certo. Né? Até hoje, em Éfeso, nós temos a casa onde Nossa Senhora, conforme a tradição cristã, morou mais ou menos 15 anos e tudo diz que foi exatamente naquela casa que aconteceu a sua gloriosa assunção à glória do céu. Certo. Tive a alegria, inclusive, de celebrar 2 missas naquela casa de Nossa Senhora. E um pormenor, está dentro de um bosque repleto de árvores e ao redor da casa de Nossa Senhora, numa forma como de uma grande espiral, foram encontrados mais de 300 túmulos. E os ossos né, das pessoas aí sepultadas, tendo a cabeça em direção da casa de Nossa Senhora, como para receber uma bênção de Maria também na hora da morte. Bom, então está confirmado que João viveu com Nossa Senhora mais um tempo, com uma relação parecida de mãe e filho, mas a presença da Virgem Maria na igreja primitiva também teve um destaque, sim, né, Padre Guido? Está citado, todos temos a Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, versículo 12. Está escrito esta frase, gente, e os apóstolos
perseverava na oração, juntamente com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Olha Uma só. frase muito bela e que mostra como Nossa Senhora estava dando, com a sua presença, um grande estímulo, um incentivo para que se afirmasse cada vez mais a religião apresentada por seu filho Jesus. Hoje, que é uma festa mariana, Theotokos, é uma festa importante, dia de preceito, portanto temos que ir à missa, mesmo quando não cai no domingo, mas tem outras solenidades relacionadas a Nossa Senhora durante o ano. O senhor lembraria as principais, Padre Guido? Sim, temos, por exemplo, semana passada foi o dia de Natal, né? E sendo que Jesus veio ao mundo como homem, 9 meses antes do dia 25 de março, Certo. nós lembramos a anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Certo. No dia 15 de agosto, o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção ao céu de Nossa Senhora. Temos a Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa Pio IX. Dia 8 de dia dezembro, 8 de né? dezembro. Temos a visita de Nossa Senhora à sua parenta Santa Isabel. Temos também no calendário litúrgico a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, né? a maior igreja construída ainda no V século, certo? Logo após que Maria foi definida e proclamada como Mãe de Deus, o Papa lá em Roma construiu uma enorme basílica dedicada a Nossa Senhora, né? E no dia 6 de agosto, a comemoração. São as principais festividades marianas. Agora, olha, neste ano que hoje está iniciando, não esqueçamos, prezados amigos, hein? Que é um ano jubilar, seja para o Brasil, Certo. como também para o Portugal, né? Todo mundo já sabe o porquê, né? Nós lembramos neste ano 300 anos que foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida e lembramos também o centenário das 6 aparições de Nossa Senhora aos pastorzinhos lá na cidade de Fátima, no Portugal. Então a gente comemora 300 anos aqui no Brasil da Virgem Aparecida, desde a aparição das imagens, do encontro das imagens lá no Rio Paraíba, também 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Sim. Lá em Portugal. Agora eu vou fazer o seguinte, Padre Guido, a gente vai para o intervalo e depois eu queria voltar nesse assunto ainda relacionado Brasil-Portugal, porque a padroeira de Portugal, muito antes ainda da aparição de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição. Sim. E no Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Queria que o senhor explicasse como que isso acabou acontecendo e se essa Nossa Senhora da Conceição é a mesma coisa que Imaculada Conceição, enfim. O senhor explica tudo isso pra gente, tá bom, Padre Guido? Já. Então, não sai daí, daqui a pouquinho a gente continua essa conversa aqui sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem Conceição e a padroeira de Portugal e também do Brasil. A gente volta já. Esse é o último bloco do programa Eclésia dessa noite e é bom começar o ano com a Virgem Maria, né? Numa festa dedicada a Nossa Senhora, numa festa dedicada à Mãe de Deus, Virgem Maria Theotokos, Mãe de Deus. Essa verdade proclamada desde o Concílio de Éfeso, no ano 431, onde o Padre Guido já explicou, foi lá que os bispos completaram, vamos dizer assim, a oração da Ave Maria, né? Principalmente a segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. E esse título de Nossa Senhora Theotokos, Virgem Maria, Mãe de Deus, que também lembra a pessoa de Jesus Cristo, né? Não deixa de ser um título relacionado também a Jesus, pois na pessoa da Virgem Maria deixa claro que Jesus é Deus, já que ela é Mãe de Deus, pois Jesus é indivisível a parte humana e a parte divina. Jesus é uma só pessoa, porém com duas naturezas, 100% Deus, 100% homem, né, Padre Guido? Falamos bastante aqui sobre as festas marianas. O senhor já vai comentar para a gente já a questão da padroeira de Portugal e do Brasil. Mas antes, quero só fazer um comentário, Padre Guido, que toda vez que a gente entra aqui no assunto relacionado a Nossa Senhora ou aos santos, a gente acaba recebendo e-mails. Aliás, você pode mandar para a gente e-mail no endereço que está aí no seu vídeo, no eclesia@rs21.com.br, para falar sobre qualquer assunto, mandar dúvidas que o Padre Guido responde durante a semana. Mas a gente recebe e-mails às vezes aqui, Padre Guido, quando a gente discute esse assunto, sobre a questão do culto de Nossa Senhora, apesar que já fizemos programa dedicado a isso, está lá no nosso site. Mas vale sempre lembrar que não deixa de ser uma catequese interessante. Sim. Qual é a diferença do culto que a gente presta a Deus, do culto que a gente presta aos santos e à Virgem Maria, Padre Guido? Certo, exatamente, são 3 categorias de culto, né? Para Deus é o culto de adoração. E é
único culto de adoração é para Deus. Em língua latina chama-se culto de latria, usa esta palavra. Certo. Latria, certo? Significa o culto de adoração. Agora, logo após de Deus, nós colocamos Nossa Senhora. E depois os santos, né? Com uma verdadeira hierarquia. O culto que se dá a Nossa Senhora é um culto de veneração, não adoração. Veneração. E chama-se em língua latina de hiperdulia. Significa uma veneração superior, digamos assim, ao culto da outra veneração que nós reservamos a todos os santos e santas, e chama-se culto de dulia. Portanto, os santos são venerados, Nossa Senhora é venerada, mas num sentido um pouco bem maior. De uma maneira especial, né? Exato, e Deus é adorado. Por isso, em língua latina, culto de latria, adoração. Hiperdulia, veneração especial, e dulia, veneração para os santos. Né? Vale lembrar que, por exemplo, um grande santo que entendeu muito a relação dos homens com Nossa Senhora, talvez o santo mais mariano entre todos os outros, São Luís Grignion de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Já dedicamos um programa sobre isso, está lá no nosso site. Se você visitar o nosso site, rs21.com.br/eclésia, lá na seção de vídeos, você encontra um programa dedicado à verdadeira devoção à Nossa Senhora. Esse livro que São Luís escreveu. São Luís, que era o santo, né? Simplesmente foi aquele que mais dedicou honras a Nossa Senhora, ele fazia questão e deixava bem claro que não há comparação com a Virgem Maria diante de Deus. Ela, a Virgem Maria, diante de Deus, é infinitamente menor do que a presença, a realeza, a divindade de Nosso Senhor, tanto do Filho dela, o Senhor Jesus Cristo, como de toda a Santíssima Trindade. Então, Padre Guido, não existe na história da Igreja nenhum lugar onde nenhum fiel vai encontrar uma indicação da Igreja para errar a maneira como se deve tratar Nossa Senhora. Perfeito. São Luís é um grande exemplo disso, né? Sem dúvida. Aliás, notamos, até nós como sacerdotes, tantas vezes, digamos assim, que as pessoas entrando numa igreja vão direto diante da imagem de Nossa Senhora. Gente, vamos dar a prioridade a Jesus, né? Tem a capela com o Santíssimo, é lá que nós devemos nos dirigir, porque é Ele que merece o culto de adoração, porque é Deus. Depois vamos diante da imagem de Nossa Senhora ou a imagem dos demais santos e santas, né? Gente, prioridade absoluta e de adoração é exatamente só para Deus. Inclusive, falávamos antes de algumas outras religiões, nós, católicos, recebemos esse tipo de acusação. Vocês adoram as imagens. Nós temos que responder, não, não adoramos, porque devemos adorar só a Deus. Nós veneramos a imagem, porque a imagem simboliza a vontade de uma imitação das virtudes que caracterizaram aquela pessoa que está representada na imagem, numa estátua, num santinho, etc., numa oração. Por isso, tenhamos um grande culto de adoração para Deus, de grande veneração para Nossa Senhora, E também amar o santo, especialmente o santo do nosso nome. Olha, a festa de Maria, Mãe de Deus, dia 1º do ano, hoje, né, substituiu, digamos assim, a festa da circuncisão de Jesus. E quando o menino era circuncidado, eis que o pai anunciava oficialmente o nome do bebê. Como seria importante que neste dia também nós pedíssemos a intercessão do santo do nosso nome, para que nos possa orientar a viver bem no ano que hoje está iniciando. E lembramos que foi um Papa Beato da Igreja que instituiu essa festa no dia de hoje. Foi o Papa Paulo VI, né, Padre? Foi. Muito bem. Padre Guido, completando então o que nós começamos a falar no bloco anterior. Sim. Um ano jubilar no Brasil, 300 anos então que a gente comemora a aparição da imagem de Nossa Senhora, da Conceição Aparecida, lá que os pescadores encontraram no Rio Paraíba, e também 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora que em 1917 apareceu então
os 3 pastorzinhos lá em Fátima, né? E a grande história de Nossa Senhora de Fátima, que é bem famoso. Agora, antes até de Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal, já existia a devoção, a padroeira daquele país, Nossa Senhora da Conceição, né? Padre Guido, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Imaculada Conceição é a mesma coisa? Sim. E como é que foi essa tradição de espalhar entre os países de língua portuguesa também esse tipo de padroeira? Não somente é um dos nomes femininos mais comuns, seja no Brasil como também no Portugal, né? A devoção para com Nossa Senhora, gente, mesmo antes que o Papa proclamasse esta verdade de fé, já existia na devoção popular, né, um amor para com Nossa Senhora que, devido ao fato de ter gerado Jesus, era imaculada. Em poucas palavras, deveríamos agora fazer um estudo, mas que vamos ter esta conclusão. Até o mesmo arcanjo Gabriel, quando cumprimentou Maria, a chamou de cheia de graça. E esta frase, cheia de graça, foi o ponto de partida para a Igreja definir o dogma da Imaculada Conceição. Certo. Agora, para representar, através de uma iconografia, a Conceição, isto é, que Maria nunca teve um pecado, né, na sua vida, eis que se coloca na história da iconografia cristã uma meia-lua aos seus pés. Porque a lua recebe a luz, né, do sol e de noite também ilumina, para dizer que nunca houve uma escuridão na vida de Maria. Agora, este título de Nossa Senhora da Conceição, usado e venerado no Portugal, cai muito bem, já a distância de séculos. Quando foi encontrado no Rio Paraíba a imagem, né, a estatuinha de Nossa Senhora Aparecida, a Igreja fez uma bela análise desta estátua e notou que aos pés de Nossa Senhora tem a meia-lua, que significa exatamente esta luz que sempre brilha. Por isso que os bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil deram o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Na verdade, Eric, é de costume ter colocado aquele belo manto, que é muito bonito, né? E o manto cobre os pés de Nossa Senhora Aparecida. Mas você que está em casa, procurem ver na vossa imagem que tem em casa. Olha, a imagem original tem aos pés a meia-lua, né, que significa a Conceição, a luz que está sempre dentro do corpo e da alma de Nossa Senhora. Essa meia-lua significa, como o senhor bem disse, né, que Nossa Senhora reflete a luz. A lua reflete a luz do sol. Sim, o sol como se fosse Jesus, né, Padre Guido? Exato. Refletindo a lua, a luz dele nessa lua que é Nossa Senhora, né? Perfeito. Olha, muitas pessoas querem saber por que a Conceição. Porque até na escultura, né, Maria apresenta o sinal deste título muito bem merecido ao longo dos séculos. E é bonito, porque essa tradição de Nossa Senhora da Conceição ser a padroeira de Portugal começou a se espalhar pelos países onde Portugal colonizou, e os países, então, que falavam a língua portuguesa também tinham Nossa Senhora da Conceição como padroeira. O Brasil ainda não tinha, mas a graça e a providência de Deus deu um jeitinho para que esse problema fosse resolvido. Os pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e o Brasil, que é um país também que fala português, tem como padroeira também Nossa Senhora da Conceição, porém Aparecida. Exato. E mais um pormenor, por exemplo. Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição em 1854. Agora, no ano 1830, 24 anos antes que o Papa proclamasse esta verdade de fé, Nossa Senhora apareceu a Catarina Labouré e mandou cunhar exatamente aquela medalha com as mãos abertas, né? E ao redor da medalha, Nossa Senhora mandou escrever: "Ó Maria concebida", olha só, "Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós". Isto ainda 24 anos antes da proclamação do dogma. Portanto, o título de A Conceição é um dos mais comuns e mais difundidos no mundo inteiro.
Muito bom. Quer dizer, a providência de Deus que conduziu tudo isso, né, Padre Guido? É bonito ver isso na história da igreja e é bonito ver cada história relacionada a essas devoções. É claro que a mesma Virgem Maria, a mesma mãe de Jesus, honrada de diversas maneiras, títulos relacionados a lugares, cidades, aparições e tudo mais. Isso é belíssimo. Padre Guido, queria um comentário do senhor de um conteúdo que a gente encontra no Catecismo da Igreja, conhecido como as 7 dores e as 7 alegrias de Nossa Senhora. O que significa tudo isso? Sim, exato. Analisando tudo que Nossa Senhora viveu e experimentou na sua vida, há inclusive 2 perguntas, né? Quais são as 7 alegrias e as 7 dores? As 7 dores de Nossa Senhora, né? Quando ela apresentou o menino Jesus, ainda com 40 dias de vida, lá no templo, e o Simeone disse que uma espada lhe traspassaria o coração. A segunda dor, quando teve que fugir para o Egito. A terceira dor é quando Maria encontrou, depois de 3 dias, encontrou o menino Jesus no templo. A quarta dor, quando Maria assistiu ao processo sumário sem nenhuma defesa, que resultou na condenação à morte de Jesus na cruz. A quinta dor, quando Nossa Senhora assistiu à morte de Jesus. A sexta, quando recebeu em seus braços o corpo de Jesus, quando foi tirado da cruz. E a sétima dor de Nossa Senhora, quando acompanhou aquele pequeno cortejo até o túmulo. Ao mesmo tempo, nós conhecemos as 7 alegrias na vida de Maria. Quais são? Quando ela recebeu a visita do arcanjo Gabriel, quando ela foi visitar Isabel, o nascimento de Jesus, a visita dos magos, a alegria por ter encontrado Jesus depois de 3 dias lá no templo, depois a ressurreição de Jesus e a 7ª alegria quando ela foi elevada para o céu. É o catecismo que ensina, resumindo as dores e as alegrias de Nossa Senhora. Bom, alguns dos mistérios do Santo Rosário estão representados aí, todos, né, Padre Guido? Estão todos aí, minha gente, né? E os mistérios gozosos apresentam, né, a anunciação do arcanjo, a visita, o nascimento de Jesus, tudo aí. Por isso, é a vida de Nossa Senhora resumida nestas dores e nestas tristezas tipicamente humanas. Ela, mesmo tendo gerado na natureza humana o Filho de Deus que se fez homem, Maria não, digamos assim, não teve um comportamento diferente. Viveu, chorou tantas vezes diante das incompreensões da humanidade. Imagina, assistiu até à morte de Jesus. Aliás, um pormenor. Começamos o nosso programa falando um pouco de língua grega, né? Meter tuteu, Theotokos. O evangelista São João, quando escreve que Nossa Senhora estava aos pés da cruz de Jesus, usa a palavra, o verbo em língua grega, en, que não significa só ficar, mas ficar grudado, grudada à cruz de Jesus. Imagina quanto sangue também deve ter recebido no seu corpo. Maria não se afastou da cruz de Jesus. Usa esta palavra en, para dizer, olha, uma paixão de Jesus vivida no corpo e na alma também de Maria. Eu gosto também, Padre Guido, da expressão, tem até uma música tradicional, um canto em latim tradicional chamado Stabat Mater, né, de Nossa Senhora de pé. Stabat, né, de pé, aos pés da cruz. Além de grudada, como o senhor bem disse, de pé. Né? Porque não é um só de pé do ponto de vista físico, mas de alguém que entendia o que estava acontecendo, de alguém que, apesar do sofrimento, estava ali contemplando aquele mistério, né, Padre Guido? Exato. E se nós pegarmos os pormenores que, sobretudo, São João descreve no capítulo 19 do seu Evangelho, que veio a escuridão, eclipse do sol, tremor de terra, trovoada, relâmpago, todo mundo fugindo. O templo que se dividiu ao meio. Ela ficou lá. Maria ficou lá e teve a coragem, inclusive, repito, de receber o corpo de Jesus nas suas mãos. Muito bonito esse mistério, né, Padre Guido? Claro, a gente está vivendo, relembrando as riquezas da nossa fé, claro, né? Quando a gente fala de Nossa Senhora, tudo isso vem à tona. Agora, Padre Guido, falamos aqui rapidamente sobre o Santo Rosário, né? O terço.
Alguém que pensa assim, Padre Guido, olha, mas o rosário é uma igreja, é uma oração muito antiga, que a igreja já apresentou isso há tantos séculos. Essa oração já saiu de moda, já não tem mais tanta eficácia. O que o senhor diria a essa pessoa que pensa dessa maneira, Padre Guido? Ficaria até ofendido se alguém me dissesse na cara que o Santo Rosário saiu de moda. Eu poderia fazer abertamente uma declaração, é totalmente sincera. Eu sou padre há 43 anos e meio e acho que, com toda sinceridade, não chego a contar nos dedos de uma mão os dias que não rezei pelo menos um terço. Nunca, certo? Gente, não se trata de uma repetição mecânica de palavras, se trata de uma expressão de amor, de verdadeiro amor para com Nossa Senhora. E diante das pessoas que logo abrem a boca para fazer uma crítica completamente distorcida, eu diria, para todos os nossos jovens, por exemplo, quando nós conhecemos, né, e escolhemos entre tantos, né, uma garota ou um garoto para serem os nossos namorados, será que o namorado diz somente uma vez, eu te amo, eu te quero bem? Você também que é pai de família, né? Quantas vezes com a sua esposa, né, no tempo do namoro, não se trata de repetição. Inclusive, obrigado por esta observação, temos até alguns salmos, por exemplo, o Salmo 132, que repete exatamente louvado seja o Senhor para sempre. Isto é mais de 40 vezes no mesmo salmo. Olha, minha gente, não é repetição mecânica, é uma manifestação de afeto e de amor. E não esqueçamos, hoje estamos no dia 1º do ano, que lembra o centenário de Fátima. Nas 6 aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, entre aspas, falando em português como nós, né? Há algo em comum. A recomendação de Nossa Senhora a respeito da reza do terço. Papa João Paulo II definiu o terço a oração predileta de Maria, né? Rezai o terço todos os dias pela nossa conversão, para fortalecer a nossa vida e para experimentar como vale a pena a proteção de Maria, que sempre nos acompanha. São João Paulo II era tão íntimo dessa oração do terço que até mesmo sugeriu um novo mistério, né, para o Santo Rosário, né? Os mistérios luminosos da luz, né? Lembramos o batismo de Jesus, o milagre das bodas de Caná, o ministério de Jesus, a transfiguração de Jesus e a instituição da Santíssima Eucaristia. Ele era devoto, inclusive até no seu emblema, quando foi eleito Papa, em 1978, fez questão de colocar, né, a letra M de Maria, com aquela bela frase de baixo em língua latina, totus tuus. Isto é, todo inteiro te pertenço. Sou todo teu, olha só. A gente está encerrando já o nosso programa, mas eu acho que dá tempo... O senhor já contou essa história aqui, quando a gente fez um programa dedicado a João Paulo II, pois a gente foi até lá em Cracóvia, gravamos uma série de matérias sobre a Polônia, nos preparativos para a Jornada Mundial da Juventude da Polônia. Fomos até a cidade que o Papa João Paulo II nasceu lá na Polônia, Wadowice. E, enfim, conhecemos um pouco dessa história. Lá em Wadowice, né, para quem acompanhou a história aqui, nós mostramos alguns programas, algum tempo atrás aqui no programa Eclésia, nós mostramos que a casa que o Papa João Paulo II nasceu é ao lado de uma igreja dedicada a Nossa Senhora. E o Padre Guido já contou essa história, mas eu queria que ele repetisse. Logo após que o Papa João Paulo II nasceu, aliás, foi uma parteira que ajudou no parto, que ele teve complicações, foi a parteira, inclusive, que o batizou, pois achava que a criança ia morrer, não ia sobreviver, graças a Deus sobreviveu. Mas estava acontecendo um detalhe exclusivo lá na igreja. Eu queria que o senhor contasse para todo mundo aqui, para lembrar. O que a mãe do Papa João Paulo II fez nesse momento, Padre Guido? E esta declaração foi dele, Papa João Paulo II, quando completou 70 anos de idade, mas disse para o seu secretário de publicar este pormenor somente após a sua morte. Ele disse o seguinte: a minha falecida mamãe, né, mandou a parteira abrir a janela do quarto. Na igreja ao lado, o povo estava cantando uma bela música, um hino para Nossa Senhora. E mandou abrir a janela para que este canto para Nossa Senhora chegasse aos meus ouvidos e Nossa Senhora ouvisse o meu choro.
quando Bonito, estava né, chorando. Padre? Sim. Por isso que foi um grande papo, tão mariano desse jeito, a sua mãe já entregando o seu filho à Nossa Senhora. Assim como o Padre Guido já entregando a palavra final para o senhor e para o senhor nos dar a bênção, assim como acredito que todos os nossos amigos telespectadores estão convidados a entregar o ano de 2007 que se inicia nessa festa mariana nas mãos de Nossa Senhora, que se a gente assim o fizer, certamente a gente está entregando em boas mãos, né, Padre Guido? Exato, gente, não sabemos o que vai acontecer, mas vivamos e santifiquemos o momento presente, consagrando os anos deste ano novo, 2017, como um ato de amor para com Nossa Senhora. Desejo a todos, vamos dar minha bênção agora, a primeira bênção do ano que vamos dar. É verdade, Padre Guido. Aos nossos amigos, um ano repleto de muita paz e serenidade. Parabéns para todos, um ano novo, Dona Cristina, São Roberto, com muita saúde, de uma maneira especial, da Teófilo Ottoni, que não perde nenhum dos nossos programas. Para todos, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém, obrigado, Padre Guido. Um grande ano para o senhor também, um bom ano novo, muita saúde para o senhor, que o senhor continue certamente aqui nos ajudando aqui no dia a dia, aqui no programa Eclésia, nos ensinando e abrilhantando conosco aqui o programa mesmo, a catequese que o senhor está aqui toda semana nos ensinando, sempre é muito rica para nós, para mim e para todos os nossos amigos telespectadores. Obrigado. Bom novo para o senhor também, viu, Padre Guido? Obrigado, Érico.